você se chegando agora ao nosso Jornal da Terra, bem-vindos, presta atenção. Caso Master. Polícia Federal tenta fechar lista de autoridades com foro privilegiado. Investigação faz força-tarefa após a determinação do ministro André Mendonça. Reportagem lá dos nossos amigos do portal de notícias direto, né, do portal CNN Brasil. O bicho tá pegando em relação a esta informação, tá? O que nós temos aqui até o momento? Uma força-tarefa que a Polícia Federal está trabalhando para fechar uma lista de autoridades com foro privilegiado para enviar ao ministro André Mendonça, que é o relator no caso do Banco Master, lá no STF, o Supremo Tribunal Federal. O magistrado cobrou a Polícia Federal para informar as autoridades com foro que serão investigadas no inquérito das fraudes bilionárias envolvendo o liquidado Banco Master. O caso está no STF por suspeita de relação política entre Daniel Vorcaro e algumas possíveis citações a esses nomes: deputados, senadores, um governador e ministros do STF. A Polícia Federal já tem também nomes de autoridades citadas por Vorcaro em conversa com a então noiva Marta Graeff. A troca de mensagens, porém, não caracteriza algum conluio na avaliação de alguns investigadores. Com base nas suspeitas, a Polícia Federal analisa 8 celulares de Daniel Vorcaro apreendidos em operações da Compliance Zero. A ideia é buscar elementos para saber se há base para uma investigação formal. Apenas 2 aparelhos foram periciados até o momento. Além das provas técnicas, a delação de Daniel Vorcaro também deve apresentar nomes e datas elencados para a Polícia Federal. A previsão é que sua defesa entregue a proposta de colaboração ainda esta semana. Um dos inquéritos do caso tem prazo a seguir até o dia 18 de maio. A Polícia Federal, porém, planeja pedir a prorrogação das investigações, principalmente após o pedido da defesa do ex-banqueiro, do ex-presidente do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, o Paulo Henrique Costa, na semana passada, para fechar uma colaboração premiada. Vamos lá, minha gente, o que está acontecendo, tá? O ministro André Mendonça, ele acabou de determinar, de solicitar, pedir à Polícia Federal uma lista com os nomes de autoridades com foro privilegiado. Ou seja, deputado, senador, ministros. Esse caso ele só está no STF porque nomes de deputados, governadores, ministros foram citados. E é essa análise que o ministro André Mendonça solicitou. Será que o caso deve continuar no Supremo Tribunal Federal? Polícia Federal, me passa então o nome, a lista com o nome das autoridades envolvidas. Então a Polícia Federal deve estar entregando aí ao ministro André Mendonça uma lista com o nome das autoridades que foram envolvidas, então, no caso do Banco Master. E aí, em meio a essa situação, a gente tem algumas bombas, né? Porque de tédio o brasileiro não morre. A gente tem sempre algo, né, para deixar a gente assim animado, digamos assim. E vem algumas bombas por aí. A primeira bomba que eu queria destacar para você, além dessa, né? Master, delação de Vorcaro demora mais do que o esperado e preocupa a Polícia Federal. O banqueiro ainda não entregou todos os elementos para a defesa finalizar o acordo de colaboração. Demora pode beneficiar outro delator.
algumas pessoas, analistas jurídicos e políticos, já estão trabalhando com a possibilidade deles nem utilizarem a delação premiada de Daniel Vorcaro. Olha ali, a demora pode beneficiar outro delator. Você viu que na matéria anterior, que eu trouxe ela completa, lá falava do Paulo Henrique Costa. É o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que é o banco que teria comprado essas carteiras podres do Banco Master. E o homem quer delatar. O homem quer entregar tudo. E essa demora, no caso do Daniel Vorcaro, que ficou na semana passada de entregar uma proposta, para daí no máximo até o dia 10, dia 15 desse mês, entregar toda a delação, não fluiu. Estão na expectativa que aconteça isso essa semana. Ou seja, não é entregar a delação, é entregar a proposta de delação premiada. Nesse sentido, o que acontece? Avança uma corrida por essas delações, ou por essa tal delação. Entre eles está o Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro. A Polícia Federal entende que ele será o mais prejudicado, porque você tem o Daniel Vorcaro fechando acordo, você tem também o Paulo Henrique, que é o ex-presidente do BRB. E com tudo que a Polícia Federal já tem, presta atenção, a informação, tudo que você viu até aqui, de Banco Vorcaro, de conversa com o ministro da Suprema Corte, a gente viu o ministro cair, de uma certa forma, ministro que estava tocando o barco aí, no caso do Banco Master, que é o caso do Dias Toffoli, que foi pressionado, né, pelos seus colegas a deixarem o caso, nomes envolvidos, tudo isso está relacionado à quebra de senhas e ao acesso, à quebra de criptografia de apenas 2 celulares do Daniel Vorcaro. A polícia está de posse, a Polícia Federal, de 8. E na semana passada foi divulgado que a Polícia Federal conseguiu acessar mais alguns celulares ali do Daniel Vorcaro. Para você ter uma ideia, tem celular do Daniel Vorcaro que ele vai ser enviado para Israel para poderem acessar o conteúdo, aquilo que está ali dentro. Então, se 2 celulares já provocou esse tumulto todo, o Daniel Vorcaro protegeu esses celulares o máximo que pôde, com a contratação de empresas, de serviços, para poder bloquear o acesso a esses aparelhos. Você imagina, com a quebra de criptografia, o acesso a esses aparelhos, o que é que vem por aí. Então a própria Polícia Federal já trabalha numa situação de nem necessitar, nem precisar da delação premiada do Daniel Vorcaro. Ainda mais com essa corrida por essa delação que o próprio, vou até trocar aqui para quem está no canal do YouTube, está vendo as imagens, o próprio PH, né, o Paulo Henrique, quer também fazer essa delação premiada. Eu até coloquei aqui, pela Malu Gaspar, uma reportagem, mas a gente não vai mergulhar nela não, só para você ver aqui, quem está no YouTube, o rosto do Paulo Henrique. A prisão para onde vai o próximo delator do caso. Aí falando, né, que ele não vai para a Superintendência da Polícia Federal e vai para outra unidade prisional. E geralmente quando eles fecham, né, esse acordo de delação premiada ou aquele primeiro documento, né, de confidencialidade, já são trocados, né, vão para um outro sistema prisional, até para ficar mais fácil o acesso de advogados. Por exemplo, o próprio Daniel Vorcaro recebe a visita de advogados aí constantemente, ele está recebendo aí a visita de advogados. Então a situação que nós temos é essa. Pode acontecer deles nem utilizarem a delação premiada do delator
o Daniel Vorcaro, que segundo a Polícia Federal está demorando demais. Há uma corrida. O próprio Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, já está caminhando também, já está trocando de cela, trocando de unidade prisional, como eu disse, para um lugar onde fica mais fácil, né? Ele vai para um lugar onde fica mais fácil receber aí os seus advogados, tá? Essa é a informação que nós temos até o momento sobre essa questão aí da delação premiada do Daniel Vorcaro, que pode ir por água abaixo. Pode ser aí o tiro sair pela culatra. A Polícia Federal fechando, então, essa lista com os nomes de autoridades envolvidas, que vão desde deputados federais, senadores, governador e também membros do STF, para entregar nas mãos do André Mendonça. E a delação do Vorcaro está demorando muito e a Polícia Federal pode até nem contar mais com essa delação quando conseguirem o acesso a todos os aparelhos aí do Daniel Vorcaro. Pesquisa da Real Big Data, Real Time Big Data. Flávio Bolsonaro tem 44 e Lula 43 no segundo turno. Essa pesquisa aqui já coloca eles bem próximos aí, tecnicamente empatados, né? Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O ex-presidente Bolsonaro, ele teve alta ontem, retornou para a prisão domiciliar após receber a alta. O ex-presidente, que cumpre pena após condenação pela trama golpista, passou por uma cirurgia no ombro na sexta-feira, dia 1º, no Hospital deve estar em Brasília. E os médicos estão dizendo que a recuperação de Bolsonaro pode levar até 9 meses. Ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro na sexta-feira, dia 1º, e recebeu alta, então, nessa segunda-feira, portanto, ontem. Voltando aqui na pesquisa, que eu quero até fazer um link, a gente sabe que algumas pesquisas têm colocado o Flávio sempre à frente. Essa daqui deu uma aproximada, a gente já chegou até a noticiar aqui pesquisas que colocavam o Flávio 8% à frente de Lula no segundo turno. Aqui tem um fator que será predominante a partir aí do fim de semana. O bicho vai começar a pegar. Na quinta-feira, Lula tem um encontro com o presidente americano Donald Trump, onde estará tratando de questões relacionadas às terras raras, né, os metais aí críticos, que o Brasil tem em abundância, e há um interesse dos Estados Unidos em investir no Brasil, investir em empresas brasileiras, em parceria, né, com as americanas, para a extração desses metais, que são as terras raras. Então, essa é uma das pautas. Nós temos também a questão dos Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, que serão considerados aí não mais como narcotraficantes, serão considerados para os Estados Unidos como narcoterroristas. Aí você pode até se perguntar, os Estados Unidos deveriam cuidar da vida deles. Os Estados Unidos deveriam estar preocupados com o que acontece dentro dos Estados Unidos. Só que eu queria chamar você para reflexão, porque às vezes a gente ouvir um discurso desse, é bonito, né? Não, o que os Estados Unidos está intrometendo aqui no Brasil? Os Estados Unidos vai classificar o PCC e Comando Vermelho dentro dos Estados Unidos. Os americanos, o mundo inteiro, na verdade, né? Mas parte de lá. Não é vir se intrometer aqui no Brasil. Na verdade, quem está intrometendo no país do outro são esses brasileiros, membros dessas facções, que estão enviando drogas aos Estados Unidos. E é óbvio, se uma facção criminosa, um cartel, por exemplo, o cartel do México, começa
a abastecer o Brasil com droga e mais droga e dinheiro, lavagem de dinheiro, o presidente brasileiro não tem que fazer nada? Essa é a reflexão que eu te pergunto. E o que está acontecendo nesse momento? O Brasil foi considerado pelos Estados Unidos o maior fornecedor de matéria-prima para a produção de droga. Um dos maiores do mundo. Está numa lista. Inclusive, os Estados Unidos classificou o Brasil, num relatório, como o segundo maior produtor, consumidor de cocaína, perdendo para o próprio Estados Unidos. É fato que PCC, Comando Vermelho, abastecem os Estados Unidos em parceria com outros cartéis de drogas da América Latina, América do Sul, América Central. E os Estados Unidos têm essa reunião com o presidente Lula, acontece quinta-feira, na quarta-feira ele já embarca, portanto amanhã, para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A CNN, ela fez uma análise de que é imprevisível esse encontro. E aí eu volto na questão da pesquisa, né? O Lula pode voltar vitorioso, pode voltar cheio daqueles elogios de Donald Trump, que para mim aqueles elogios é estratégia, é quando, né, como você quer pegar alguém e inflar o ego dela para depois você puxar, né, o tapete. Para mim isso é a arte da negociação do Donald Trump, que ele faz isso com todos. A gente viu ele elogiando vários chefes de estados, chefes de nações aí, e na hora que a pessoa sentou lá no salão oval para trocar uma ideia com ele, o bicho pegou. A gente viu, eu não me lembro o país, mas ele chegou a dizer que eu amo esse cara é gente boa, um cara bonito, se veste bem, mas ele entende muito de roubar a eleição. Olha que lapada. O outro foi, eu não me lembro o país, mas é um país africano. Ele chamou esse presidente, não sei se é presidente, se é ditador, mas lá estava ele, sentado com Donald Trump, com toda a sua equipe de assessores, filmagens, transmissões, e em dado momento o Donald Trump disse: vamos ver um filme? E mostrou o pessoal da África pregando morte aos brancos. É aquilo que eles chamam, né, de racismo, né, invertido. E aí o que acontece? Pregando uma espécie de genocídio contra brancos, negros contra brancos. Realmente foi bem constrangedor o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente lá desse país africano, como eu disse para você. Então, o que esperar disso? Como eu disse, essa pesquisa está colocando eles bem próximos aqui. E independente se está muito junto ali ou não, essa semana será decisiva. Lula teve uma derrota aqui no Brasil, na questão ali do Congresso Nacional, perdeu no Senado, depois o Congresso Nacional se reuniu e envergonhou Lula mais uma vez, e Lula na próxima semana já conseguiu agenda com Donald Trump e corre para os Estados Unidos. Lembrando que Trump foi eleito em 2024, nós estamos em 2026, e Lula nunca esteve reunido com Donald Trump na Casa Branca. Entenda, se encontraram em outros lugares, uma conversa muito rápida, mas na Casa Branca ainda não. Então é ficar na expectativa, você, né, que gosta desses assuntos, geopolítica, está preocupado com a relação entre Brasil e Estados Unidos, Lula pode colher frutos positivos e também frutos negativos aí desse encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, que é sempre imprevisível. Não dá para saber o que vem aí da cabeça de Donald Trump. Um grande abraço para você ligado aqui na programação da Terra FM. Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, agradecendo as pessoas que estão aí. Não saiam, gente, sem deixar o like. O like é o pagamento. O like é a retribuição
né, de estarmos aqui levando esse jornalismo para você que acompanha a programação da Terra FM através do nosso canal do YouTube. Então deixa o joinha antes de você sair. Nós já estamos encerrando com a graça de Deus, agradecendo a você que está na sintonia, mas não vá antes de deixar o like. Eu não vou nem te pedir o Pix, não. Nós estamos já configurando o canal para você contribuir com o canal se tornando membro. Você vai poder fazer aí uma colaboraçãozinha e ter acesso a conteúdo exclusivo e, além de tudo, apoiar o nosso jornalismo. Mas isso é logo, para essa semana nós estaremos resolvendo isso. Agora a gente não pede Pix, você não tem que pagar nada, apenas deixar o like para fortalecer o nosso canal do YouTube. Para você que está comigo na Terra FM 89.9, aquele bom dia todo especial para você. Fiquem todos com Deus, com ele eu vou indo. Valeu, Brasil, valeu, estado de Rondônia. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.